Gente, muito bom dia. Eu estou aqui com o professor Edgar Madruga, o homem da boa semente de sorte e sabedoria, meu amigo, palestrante nacional, a qual eu assisti a palestra, fiquei muito entusiasmado com as colocações dele com relação a tributos, com as suas colocações sobre a reforma tributária, né, que está aí nessa pujança para que o Brasil possa impactar, com relação também às mudanças no cenário da contabilidade, com a tecnologia, os avanços da perícia digital, todo esse nicho de informação na palestra dele eu assisti e mudou a minha forma de pensar. E é por isso que ele é palestrante confirmado, né, do nosso NCC, e eu quero informar para vocês que daqui a 4 dias começa o segundo lote, porque o primeiro lote já está aí estourado. Então, corre lá nas nossas páginas sociais, no nosso site, não deixe de fazer sua inscrição. Eu iniciei falando aqui do nicho de palestrantes. Teremos esse ano na palestra magna o William Vac, que é jornalista, muito tempo na Rede Globo, saiu agora. Muita gente o conhece como jornalista apenas, mas ele é um excelente palestrante de empreendedorismo do cenário brasileiro com relação à economia, com relação às empresas, os novos negócios. Quem aí não tem a oportunidade de assistir, pode até ir no YouTube para conhecer. É um palestrante excelente, muito perito nas informações que ele vai trazer para a classe empresarial contábil, para os estudantes, para aqueles que vão vir participar do nosso NCC. E agora eu estou com ele aqui, não quero deixar o tempo se gastar sem utilizar do seu conhecimento, né, desse grande mestre, professor. E aqui eu quero saudar o Edgar Madruga, a qual eu quero aqui registrar a todos os professores do Brasil, em especial do meu estado, essa data tão importante do dia do professor. É um profissional que merece nosso reconhecimento todos os dias, não apenas na sua data, todos os dias. Não conseguimos ser um excelente discípulo sem um mestre. Então, esses professores merecem aí o nosso respeito e consideração. Fala, Edgar, tudo bem? Saúda o pessoal que está aí, para depois a gente já começar com as nossas perguntas. Olá, meu querido amigo. Tá tudo funcionando agora, né? Que emoção para que as coisas funcionassem, né? Mas um pouco do apanhando aqui, eu descobri o que era, na verdade. Eu estava sincronizando com o computador, na hora que eu desliguei o computador e botei um fonezinho, tudo se resolveu. Mas é a emoção de você tentar fazer de um outro jeito. Cara, é uma honra estar com vocês. Eu sou suspeito para falar de toda essa administração do Conselho, a sua figura, nosso querido presidente, nosso querido líder. O quanto a gente é bem recebido pelo Rio Grande do Norte, essa honra de estar aí nessa convenção importantíssima, né? Estaremos aí daqui, poxa, são próximos 30 dias, né? Se a gente parar para pensar exatamente do início, né? Já é um pouquinho menos de 30 dias. Então, os palestrantes são super top, eu estou trabalhando uma temática muito forte, né, na minha participação. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, agradecer especialmente ao meu querido presidente aí. Poxa, irmão, ó, todas essas suas palavras, elas são, sinceramente, uma forma de gratidão, ou sinceras em que sentido? Eu sempre digo que só reconhecemos o que está dentro de nós mesmos. Isso é um princípio de filosofia. Então, se você me vê de uma forma que isso está dentro do seu coração, isso está dentro da pessoa que você é, e principalmente a qualidade dos resultados que você se impõe. Minhas reverências e meus parabéns, especialmente a todo o trabalho, não somente seu, mas de toda a equipe. Que conselho especial, que trabalho especial, quantos eventos já tivemos juntos aí. Que esforço. Meus parabéns, profundo. Nós que agradecemos, né, e os profissionais do Rio Grande do Norte, todos reconhecem a qualidade das suas palestras, não só das palestras, como das matérias que você divulga a nível de Brasil, na preocupação de melhorar o conhecimento técnico desses profissionais. Eu sou participante disso, eu vi isso, e aí é importante registrar o que é bom para a gente quer que seja bom para as pessoas também. Isso aí fazendo igual a você no seu princípio de filosofia, que eu acho o máximo. Professor Edgar Madruga, muito bom dia, quarta-feira, todos aí já estão nos conectando, a imagem está ótima, o som está ótimo. Eu quero começar perguntando ao senhor uma pergunta mais abrangente, que é com relação à reforma tributária. Com a sua experiência a nível de Brasil, as suas andanças, na verdade, melhor dizendo, por vários estados aí da federação,
como é que o senhor vê essa reforma tributária? Né? De qual setor será afetado beneficamente ou negativamente com essa reforma tributária? Beneficamente, eu acho que eu vou passar essa, viu? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sério sobre reforma tributária. Ontem eu estava tendo a honra de estar palestrando numa convenção até do CRC da Bahia, e que honra, né, poder estar exatamente participando de uma forma disso. E ontem me fizeram exatamente a pergunta sobre, por professor, foi uma pessoa lá, um participante fez assim: professor, eu há 22 anos atrás vi o deputado Benito Gama vindo aqui, 22 anos atrás, falar de uma palestra na Convenção Nacional sobre reforma tributária, e ele falou bonito, e até hoje morreu. E eu estou passado 22 anos e vendo falar de reforma tributária. De fato, o grande desafio da reforma tributária não é técnico. Nós temos, ao longo desses anos, uma série de propostas extremamente inteligentes que solucionam, de alguma forma, o conceito de reforma tributária. A gente precisa primeiro desmistificar ou tirar algumas coisas. O que a reforma tributária não é? Ela vai diminuir impostos? Esquece isso. Tá? Não é possível. A gente precisa primeiro separar esse estigma de reforma tributária. Diminuição de impostos está ligado ao melhor uso do nosso dinheiro, diminuição de despesas. E o Brasil hoje não vive um momento político suficiente para que a gente faça uma discussão técnica, vou repetir, técnica, sobre a questão de diminuição de despesa, diminuição do Estado enquanto tamanho. Então, enquanto nós gastarmos feito perdulares, né, como se não tivesse amanhã, a fonte de receita ela não pode ser diminuída. Dito isso, esse assunto especificamente, né, não envolve reforma tributária, envolve uma questão de cidadania, envolve até aquilo que a gente faz, né, normalmente no mês de novembro, de 2 em 2 anos, e eu não quero polemizar e nem, pelo amor de Deus, discutir política, mas é um fato importante que é a questão política. Então, dito que nós não vamos diminuir os impostos porque isso está vinculado à despesa, o que a reforma tributária pode nos oferecer? E é isso que se busca tecnicamente. Pelo menos a simplificação do cenário tributário. O que eu quero dizer com isso? É uma loucura o que a gente está trabalhando. Se você olhar os jornais de hoje, eu tenho sempre o cuidado de manhãzinha estar folheando, está no jornal O Valor, o Supremo Superior Tribunal de Justiça, me perdoe, agora me deu branco, irá discutir a exclusão do PIS/COFINS da base de cálculo do PIS/COFINS. Pô, meu irmão, já tinha excluído o ICMS, aí está a discussão do ISS. Agora vai começar a discutir a exclusão do tributo do próprio tributo. Resumindo, nós temos um grau de complexidade desses cálculos tributários que são surreais. Na verdade, gente do bem, gente direita, quer aprender a fazer quer fazer direito e tem uma profunda dificuldade de fazer esse cálculo. Então, a reforma tributária, na sua essência, todas elas se propõem a pelo menos melhorar esse cenário. No mundo perfeição, eu digo no mundo de Alice, ele também se propõe a que não haja aumento da carga tributária junto com essa simplificação, que ele seja mais fácil de ser calculado, que ele seja mais tranquilo de ser tributado, mais justo. Enfim, né, por que justo? Dando um exemplo a você, em relação à questão de quando você tributa o consumo. Poxa, se você ganha um salário mínimo e compra um saco de arroz, você vai pagar o mesmo imposto de alguém que ganha 100 mil reais e compra o mesmo saco de arroz. Isso não é justo. É uma tributação voltada a consumo. Ela não compõe ou ela não considera a questão da capacidade, né, contributiva ou a renda da pessoa. Então, o que seria mais justo é a gente tributar patrimônio e renda e uma migração para esse tipo de atividade, que no Brasil, especialmente, é uma resistência monstruosa. O que esperamos, então, melhorar, como objetivo primário, é simplificar o cálculo tributário, e isso vai atingir a todos. Eu queria lhe falar que tem algumas pessoas que serão mais impactadas que outras, tomando já a ousadia de me adiantar. Especialmente a gente pode se posicionar em quem? Quem é onde há maior dor? Eu especialmente estou muito ligado com a turma de serviços, porque hoje a Constituição limita, né, a alíquota do ISSQN a 5%,
E o que eu, sinceramente, suspeito, a palavra certa é essa, é que não vai se colocar essa marra. Então, a parte dos impostos de serviços, as empresas relacionadas a serviços brasileiros tendem a ter um brutal aumento de carga tributária nos próximos anos com essa reforma tributária que está aí. Ok, professor. Então, o senhor acredita que no mundo dos negócios, né? O senhor falou no cenário principal, né, macro, em relação à questão da taxação pelo consumo, acha que não é o caminho, não é esse, o caminho seria pelo patrimônio de renda e tal. E com relação ao mundo dos negócios, o que é que o senhor acha que... O senhor até falou, não muda nada, não cai quase nada em relação à carga tributária, né? Ele faz uma nova roupagem para poder criar caminhos, né, mais visível, tanto pelo poder público quanto pela comunidade, pelo coletivo. Mas em relação ao mundo dos negócios, o senhor acha que muda alguma coisa, que essa mudança que os empresários esperam, né, com relação à reforma previdenciária, está concluída, finalização. Agora a reforma tributária, o senhor acha que o mundo dos negócios, os business, ele vai ter um impacto ou o senhor acha também que é no mundo de Alice? Olha, eu pessoalmente acredito que ao você gerar previsibilidade tributária, quer dizer, facilitar como esse cálculo ser feito, já melhora o cenário. Eu gosto muito, enquanto a gente está em sala de aula, às vezes ministrando, pegar um tema polêmico, e isso eu tenho a honra de também ter relacionado não somente para os colegas contadores desse Brasil, mas, por exemplo, para auditores fiscais. E a gente pega um tema polêmico e isso claramente você vê. Aquele tema, metade dos auditores interpretam da forma X, a outra metade interpretam da forma Y. Agora imagine você empresário, qual das duas interpretações você vai ter, a X ou a Y? Já é desafiante. E ainda tem um segundo componente. E se você que interpretou da forma X cair na mão de uma auditoria do auditor Y? Então, esta possibilidade, eu sempre digo que o papel do Estado não é dizer, e aí eu falo na questão da melhoria do cenário empresarial, eu não quero questionar aqui carga tributária, justiça, porque a gente começa, como eu falei a vocês inicialmente nas minhas falas, até a questão especificamente de política, né? Mas, se você tiver um cenário mais previsível, quer dizer, se você tiver uma definição mais transparente, mais objetiva de como esse tributo é calculado, como ele é exposto, eu acho que já é uma grande vitória. Porque a partir do momento em que você tenha um componente estável e sem possibilidade, principalmente de tratamento definitivo, né, que não acha possibilidade isso é muito comum a gente encontrar em grandes empresas, os caras estão achando que estão fazendo tudo certinho, passam-se 2, 3, 4 anos, vem um auto de infração de 20 milhões. E eles não entendem porque eles teoricamente não tinham a intenção. Não é que eles estavam tendo uma má fé em fazer aquilo. É uma forma equivocada de interpretação da legislação que eles descobriram que estavam fazendo. A despeito de achar que está fazendo certo, estavam fazendo divergente do entendimento da administração tributária. Então, o que eu sonho, né, enquanto um estudioso, enquanto um professor? Que ao menos esse cenário empresarial gere a previsibilidade. Vou repetir, não estou discutindo o tamanho da porrada, né, de quanto se toma, mas principalmente a previsibilidade, eu acho que passou da hora, tá? De coração, passou da hora de avançar. Entendi. Então, com relação a essa previsibilidade, né? Como ficará, no seu ponto de vista? Claro que é um ponto de vista, vamos dizer assim, visionário, na sua visão, né? No seu ponto de vista. Como ficará a atuação deste contador, aí agora trazendo para a nossa realidade, contador, conselho de contabilidade, né? Eu falo em contador enquanto conselho, abraçando todos os contadores. Como fica a sua visão, professor, em relação ao contador nesse cenário, né? Se houver essa previsibilidade, ou se não houver essa previsibilidade, como é que esse contador ele pode atuar nessa área? Eu tenho feito as minhas palestras, né? Você acabou até de uma forma muito carinhosa citando a última vez que eu tive a oportunidade, e eu tenho uma frase que é mágica, né? Vai dar
merda, irmão. Vai dar muita merda, cara. Porque as pessoas talvez, está havendo um processo de transformação. Eu tenho feito muito uma reflexão. Os profissionais contábeis passaram uma vida inteira falando que trabalhavam para o fisco. Falavam a vida inteira reclamando, né, que eu só atendo o fisco, eu só atendo o fisco. Por outro lado, o empresário obrigatoriamente era um emprego cativo, vamos dizer assim, né? Eu chamava mais num conceito, na minha opinião, de simbiose. O que é que de fato hoje ocorre? Nós estamos tendo uma coisa que eu entendo que é visionária, que é maravilhosa. Nós temos aí uma galera que eu digo que hoje está fazendo uma provocação muito linda. Nesse instante mesmo entrou o Cris Marra aqui, né, no evento ao vivo. Não sei se ele ficou, mas com certeza ele nesse instante esteve aqui. Eu estava observando, né, ele entrando no nosso bate-papo. Pô, são expoentes de uma série de pessoas que estão, na verdade, fazendo uma provocação. Para onde vai a contabilidade? Ou melhor, para o que é a verdadeira contabilidade? A gente denomina, e existe um termo chamado contabilidade consultiva, eu até brinco um bocadinho, que eu digo, a gente podia sair da contabilidade consultiva e poder usar o termo contabilidade gerencial, ou talvez até uma coisa um pouco mais até agressiva. Em que sentido? Uma contabilidade, eu diria assim, literalmente a nível de aconselhamento, né? Pelo nível de necessidade que o empresariado possui de uma espécie de tutela perante esses cenários tributários tão desafiantes que porventura vêm. O que eu posso afirmar, e aí eu posso afirmar numa certeza baseada inclusive em ciência, talvez até não para onde vamos, mas é essencialmente o que não devemos fazer. E aí vem exatamente aquilo que você me provocou a falar. Há uma transformação, e eu, com todo respeito, isso são fontes de estudo, eu posso citar vários. Metade dos profissionais, especialmente da área contábil, estão brutalmente impactados por tecnologia e não farão o que fazem hoje, não com as competências que reúne hoje. O cálculo tributário, não somente a reforma tributária, mas o próprio uso intensivo de tecnologia, levará que esse cálculo tributário seja feito pelo fisco. Então, não é necessariamente um concorrente seu com uso intensivo de tecnologia que vai ter uma produtividade enorme. O seu principal concorrente, aquilo que pagou o feijão da contabilidade brasileira, que é o cálculo tributário, o cálculo trabalhista, isso virou commodity, isso não gera valor, isso não tem valor significativo. Mas, professor, estou te assistindo aqui, é isso que eu faço há 30 anos. Cuidado com a síndrome de Gabriela, né? Professor, eu nasci assim, eu gosto até de falar de forma... Vamos fazer aquela musiquinha, eu sou muito bom de voz quando eu bebo, tá? Quando eu estou tomando com a garrafinha de vinho, eu fico top. Mas assim, a seco, vai algo parecido como... Eu nasci cantor, assim... Né? Eu vou ter que dar um stop no senhor para dizer o seguinte. Professor, muita gente está sangrando este conselho de contabilidade. Preste atenção. Reclamando desses commodities, dessas empresas que tomaram conta do cenário brasileiro, que eu não quero fazer propaganda de tecnologia, e que os meus colegas contadores, eles querem atribuir essa culpa a alguém, ok? Com todo respeito, gente, sem filtro, sem máscara, querem culpar alguém. E aí o senhor começou, e eu quero deixar o senhor falar bastante sobre isso, é sobre esse ganho de empresas de tecnologia que dizimam o mercado para alguns e para outros criam novas oportunidades. Então, gente, portador não merece pancada, quem me assiste, tá? O professor Edgar Madruga é especialista nisso e eu assisti a palestra dele metanoiamente, mudei o meu conceito, mudei a minha mente, transformei minha mente com relação a isso. Eu queria que ele falasse sem filtro e sem máscara, sobre essas empresas que entraram no Brasil, que já estão no Brasil, que o professor falou que são mais de 4 mil ou 6 mil empresas e que muita gente está... 4 mil só em contabilidade digital. Então, eu não vou interromper, eu quero só que o professor, por favor, pelo amor de Deus, siga esse caminho, falando para os nossos colegas que estão nos ouvindo agora e que vão assistir no YouTube depois, sobre esse mercado da contabilidade, sobre esses avanços e como é esse cenário. Todo o tempo do mundo para o senhor. É inevitável. Não adianta a gente aqui ficar... Ele diz assim, a gente pode chorar, a gente pode reclamar, a gente pode pular, mas tem coisas que não mudam.
Eu, nas minhas palestras, eu uso muito uma imagem da greve dos bancários, né, de 10 anos atrás, como exatamente eu pegar uma fotografia de algo que aconteceu há 10 anos e que esse futuro, né, que a gente fala tanto, que virá brevemente daqui a uns 10 anos, é hoje. E eu acho que esse pode ser um exemplo muito legal da gente falar aqui. Olha bem, há 10 anos atrás, os bancários fizeram a última grande greve, uma greve de 30 e tantos dias, e teoricamente no passado eles já pararam o país. Passaram 30 dias, o Brasil continuou e nada aconteceu. E qual era? Eu uso muito essa imagem que tinha uma faixa, né, na porta de uma agência. Eu prometo, se vocês quiserem, depois eu tento mandar para vocês, para a gente dar uma printada aí, né, no CRC, botar no Instagram, só o printzinho dessa imagem especificamente da greve dos bancários, em que ele fala assim, ó, Digitaú, né, um dos bancos, igual a desemprego, diga não às agências digitais, nenhum direito a menos. Então e eles brigando no sindicato deles, fazendo uma analogia sindicato-conselho, né, como entidade representativa. Olha bem, adiantava, e eles estavam brigando com o quê? Com o uso intensivo das tecnologias gerando desemprego. Alguma semelhança só é mera coincidência? Pinóia, né? Nós estamos falando da mesma coisa. Nós estamos falando de uma transformação de tecnologia. Ninguém vai voltar para mexer com papel. Isso é fato, nós vamos para frente. Dito isso, já que essa tecnologia está aí e não vamos voltar para trás, ninguém suporta, fazendo analogia com o banco. Alguém vai querer voltar a pegar fila para pagar conta em banco? Esquece isso, irmão. Bom, já que o futuro está aí, não há discussão quanto a isso, nós temos agora o que fazer perante esse cenário. O cenário significa o seguinte, já dizia nosso querido Jack Welch, né? Você não pode fazer o trabalho de hoje com os métodos de ontem se pretende estar no mercado amanhã. Tu pode pular, tu pode reclamar, mas o cálculo tributário virou commodity. Isto é uma afirmação. Qualquer cinquentinha, me perdoe, paga. Paga porque, na verdade, quando a gente reclama de algumas empresas, tem outras que, inclusive, estão dando contabilidade de graça em troca de prestar serviço. Como assim, professor? Como é que você concorre com alguém que dá contabilidade de graça? Sim, eu dou contabilidade de graça, irmão. Isso tem gente fazendo propaganda disso. Mas o que ele quer, na verdade? Ele quer pegar a base de clientes desse contador e vender os serviços que seriam chamados de serviços nobres, serviços chamados de serviços criativos, né? E é isso que a gente defende. Existe um posicionamento do mercado que a gente precisa entender. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, me perdoe, irmão. Por mais duro, por mais chato, por mais... como é que eu posso dizer a você? Por mais incomodativo, tá? Você não tem futuro fazendo cálculo tributário. Isso morreu. E eu acho que isso é uma bênção. Porque, de certa forma, se você, só para dar uma fonte a vocês, misturar a reforma tributária com o tema que nós estamos falando, peguem a exposição de motivos, da reforma do imposto de renda. Na exposição de motivos, tem uma frase quase que literal, em que ela diz: vamos nos ater ao fato econômico, abandonando a repercussão contábil do mesmo. Resumindo, eu vou me ater à emissão de um documento fiscal, quer dizer, uma emissão de uma venda, né, pela NFE, e ignorando como essa nota vai estar registrada, por exemplo, no livro. Então eu vou fazer o cálculo a partir do documento do fato econômico. Um exemplo de uma venda pelo cartão de crédito. E isso a tecnologia permite. O fisco dar um bypass na contabilidade. E vem um lado talvez maravilhoso. E, por favor, é o que eu acredito profundamente. Eu vi aqui a Lieda falando aqui uma frasezinha. Lieda, meu carinho para você, minha super professora. Ela falou um negócio muito interessante. É libertário, é libertador. Meu nobre amigo, isso é libertador. Nós precisamos nos libertar da contabilidade para esse futuro maravilhoso. E aí, eu quero dizer a vocês, se eu estou libertando a contabilidade, isso é um trauma ou isso é um problema? Depende para que profissional se qualificar. A você que está nos assistindo hoje, a você que vai nos assistir depois, o que é que eu recomendo? Vá atrás daquilo que não há competição, aquilo que máquina não substitui, aquilo que tecnologia não substitui. Se você está preocupado com essas empresas que se chamam A, B, C, D, F, G, vai atrás de empresas muito mais feias, né, meu? Tem coisa aí, são 4 mil, é um estudo, 4 mil Cezinhas, né? Espalhadas por aí. Professor Edgar, eu queria registrar aí a audiência da professora Lieda, que foi justamente que perguntou que
é nicho, né, de mercado que as empresas de tecnologia possam substituir a parte operacional. Mas, com relação ao conhecimento, ao ensino, o que é que pode melhorar e agregar mais valor, já que a professora Lira perguntou e você também está nos respondendo, para esse profissional que vê justamente esse cenário, né? As empresas de tecnologia ceifando algumas coisas que eram importantes até um certo tempo atrás. E que agora os profissionais da contabilidade, ou consultor, ou contador gerencial, ou conselheiro, como o senhor fala, como ele pode agregar valor à sua profissão para que seja peça fundamental nesse segmento empresarial, dentro dessa empresa? Eu vou separar sobre duas óticas. Primeiro, entender quais são os impactos da tecnologia, porque não estão restritos à contabilidade. Então, a gente pode ir muito além, e eu, por exemplo, eu cito muito um livro, né, que é O Futuro dos Empregos e os Robôs, né, tem um best-sellerzinho muito legal, que foi lá Miguel, agora vai me dar branco, é o tal do Ao Vivo, tá? Literalmente me deu o branco do último livro que eu estava lendo. Mas são livros de tecnologia, isso depois a gente pode publicar. Mas basicamente é o seguinte, tecnologia está mudando todos os nossos relacionamentos, seja na área da educação, seja na área de relacionamento. Todas as profissões são impactadas. Medicina, advocacia, aonde você for, há impactos das novas tecnologias. Então, dito isso, nós estamos falando de entender. O primeiro passo é como as tecnologias estão impactando todas as profissões, né? Esse é o primeiro passo. Dito isso, que está impactando todo mundo, nós vamos para o que acontece na contabilidade. E eu queria fazer uma coisa que eu acho que é libertadora. Eu tenho profissões que esses estudos dizem que vão morrer, que vão acabar. Ao mesmo tempo, eu tenho profissões que falam, existe profissão do futuro. Claro, é um futuro no entorno de 10 anos. Dentre dessas profissões, uma delas fortemente é contabilidade. Olha que coisa louca, nós estamos aqui brigando, o contador pulando, reclamando de cezinhas da vida, né? Empresas de contabilidade digital. Que essa sim, para quem só aprendia a fazer cálculo tributário, tá realmente travado de raiva. Peguem a pesquisa da revista Exame, que saiu agora. Ela faz aquela publicação as melhores oportunidades para o ano seguinte. Ela fez a desse ano de novo. O que é que ela espera, o que é o melhor para o mercado de 2020? Né? Todo ano tem. Tá? Se vocês quiserem, depois de novo, de uma forma muito tranquila, eu te mando esse link para vocês publicarem. Adivinha qual é a que está nas 10 mais da rádio? Isso é do meu tempo, viu? Que tocava naquelas 6 horas da tarde, aquelas 10 mais da rádio, né? Agora a playlist, as 50 mais virais da Spotify. Então, o que toca no Spotify, lá na viralmente? Contabilidade. Contabilidade continua como uma super profissão de futuro, especialmente sobre dois aspectos, não somente o tributário. Por favor, eu preciso ser abrangente. A minha praia é tributária, mas ela é muito mais ampla esse aspecto. Você pode ir para financeira, controladoria, trabalhista. Existe um universo, né, de outros ramos de oportunidade. Por favor, preciso deixar isso transparente, não necessariamente o tributário. A minha cachaça é tributária, mas a coisa é mais ampla. Dito isso, olha que coisa interessante dessa pesquisa. Houve um aumento médio na ordem de 6% nos salários médios de 2018 para 2019. O que eu quero dizer com isso? A média dos salários dos contadores estão aumentando. Porra, que zorra louca é essa? Nós estamos falando de gente reclamando, né, pulando igual, e tem gente, quer dizer, as pesquisas estão dizendo que na média tem gente ganhando mais dinheiro? Sim, é a resposta. Mas o como estão ganhando dinheiro é a pergunta que vale R$1 milhão. E é que você está me provocando. Me perdoe a minha prolixidade típica de professor, né? Para chegar, digamos assim, preparar para chegar nesse raciocínio. Cara, vai fazer aquilo que máquina não faz. É chamado, o conceito clássico, né, no termo, por favor, tecnológico, os chamados serviços criativos. Existem estudos de inteligência artificial super tops. Eu acredito que a inteligência artificial, talvez daqui a 10 anos, ela esteja num grau que vai eliminar uma outra leva de empregos. Mas, meu irmão, vamos com calma. Vamos pensar no hoje, né? E garantir emprego por 10 anos e nos preocupemos com outra transformação daqui a 10 anos. Os chamados serviços criativos. Então,
Quando eu falo de BPO financeiro, quando eu falo literalmente de gestão de processos, né? Gestão de projetos, quando eu vou falar literalmente de análise de fluxo de caixa, me atendo não somente ao tributário, mas voltando ao tributário, tem empresa, um horror de empresa pagando imposto a mais do que deve. Então, literalmente, a parte de planejamento tributário, a parte de revisão cadastral, a parte de compliance tributário, que é essencialmente mensuração de risco. Não estou aqui defendendo que se cumpra 100% das leis, não quero ter essa arrogância. Tenho o meu entendimento pessoal, que é muito oportuno, até porque tributo é você composição de custos, é o que eu penso. Mas eu não quero aqui fazer uma profetizar ou ficar defendendo. Meu irmão, se você quer fazer besteira, faça. Mas meça o tamanho da besteira que porventura você queira fazer. E isso eu entendo como fundamental. Então, um profissional que esteja como assessor, mensurando riscos e trazendo a esse empresário a decisão se ele quer correr mais risco ou menos risco, conforme o estômago dele, né? Tem alguns que são mais ariscos. Isso é responsabilidade dele. Isso é desejo dele. E eu percebo hoje uma inconsequência ou um ato simplesmente de, que eu brinco muito, né? De saber diferenciar sorte da boa sorte. Alguns ficam contando com a sorte. No dia que cai na auditoria, quebra, dá merda, dá uma série de problemas. No dia que em vez de buscar um planejamento ou um acompanhamento desse universo tributário e fazer diferença. Quantos profissionais, eu falo isso, estão preocupados em deixar uma empresa no Simples Nacional, não porque é melhor, mas é porque é mais fácil de eu fazer a contabilidade da um Signal do que eu fazer uma contabilidade mais complexa. Não é porque a empresa é pequena que necessariamente ela não tenha que estar no lucro real. É uma questão de você verificar perfil, características. Então, esse tipo de assessoria exige, obviamente, um conhecimento. Eu digo que tem um tripé, né? Não adianta, irmão. Você precisam se qualificar os profissionais sobre 3. Esse tripé, para mim, ele é muito forte. Capacitação permanente. Como é que você vai prestar um serviço? Não adianta você ter todo um trabalho. Vamos aqui falar dos meus queridos amigos de contabilidade consultiva, um amor de pessoas que a turma está fazendo, porque aí tem que eles combatem e eu defendo fortemente a visão deles. Em que sentido? O contador também tem que ser empresário, né? Pô, ele tem que vender o produto dele. Porque também é outra merda que nós temos no mercado. O contador não se valorizar e se posicionar como um empresário. Ponto. Então, mas agora, o que adianta ter marketing? Isso eu falo, não importa se é empresário contábil ou empresário de qualquer área. Não importa se eu tenho um canal de vendas maravilhoso. Não importa se eu montei processos muito bem definidos, com entrega de qualidade, dentro da minha organização contábil, se eu não tiver produto para ser vendido. Produto de qualidade competitivo. E aí é onde entra, né, exatamente as ferramentas tributárias, as ferramentas trabalhistas, as ferramentas de BPO. Cara, que universo de oportunidades eu enxergo para os profissionais. Mas, para você fazer isso, ter produto que é de revisão cadastral, revisão de estorno, gente, de buscar literalmente ressarcimento de tributação, paga maior. Neste modelo, quando você ter esses produtos, há fundamentalmente a necessidade de conhecimento qualificado. Não adianta, irmão. Sem conhecimento, você vai fazer merda. Outra coisa, como é que você ignora as ferramentas tecnológicas tão criticadas? Você tem que usar porque ela gera... Agora, ela te substitui a atividade braçal e repetitiva. Mas ela, ao mesmo tempo, com inteligência, gera produtividade. E isso talvez seja o principal ponto. Usar as ferramentas como... E aí, para encerrar essa coisa aqui, me perdoe a minha prolixidade, o terceiro ponto que eu entendo fundamental. Qual? Disseminação de cultura. Eu acho, e é isso quando vocês, de novo, meus queridos amigos do Conselho Regional. Olha, eu quero aqui agradecer ao professor Edgar Madruga, que com muita maestria nos trouxe a informação sobre o Senado Tributário. Quem quiser saber mais, certo? O professor Edgar Madruga vai dar no nosso encontro, no Rio Grande de Ciências Contábeis. Eu quero aqui registrar um abraço contábil, fazer igual ao Rosário. Nossa conselheira que completou ano essa semana. Parabéns, Rosário. Mandar um abraço contábil para todo mundo que está em Caicó nos assistindo, o pessoal que está em Mossoró, a quem eu quero registrar o nosso delegado Maurílio Alves, a Cláudia do SESCOM, aos nossos amigos de Mossoró, Antônio Paula, os demais colegas, o pessoal de João Câmara, Robson, alô Robson, o pessoal de Macau, Posidônio,
Um grande abraço, pessoal de Pau dos Ferros, Patu, e o Dérica, o Will, que é meus amigos. Muito obrigado pela participação. Ademais, os colegas conselheiros aqui, os nossos diretores do CRCIN, eu quero registrar o apoio aí, a participação da Essa, da Sani, do Franco Vasconcelos, do Rubian de Açu, a todos que estão aí nos acompanhando. Se eu não registrei alguém, me perdoe, tá? Muita gente, muita luz aqui para a imagem ficar legal. E eu quero aqui agradecer a todos vocês e pedir uma coisa, nos acompanhem no nosso Instagram, nas nossas mídias sociais, para que vejam os avanços do Conselho Regional de Contabilidade e tudo o que está acontecendo no cenário com relação à contabilidade potiguar e brasileira. Muito, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima live.